amores! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Sejam todos bem-vindos, está chegando agora, se inscreve, deixe seu joinha, deixe seu comentário, que é muito importante pra gente. E simbora comigo para o vídeo de hoje. Vem comigo, hein? Olá, Dani, me chamo Alice, tenho 28 anos. Tenho 2 filhos com o mesmo pai. Com o mesmo pai? Ah, deve ser com o mesmo homem, né? Porém, eu me relacionei com ele 2 vezes. E ele me enganou durante as 2 vezes que eu me relacionei com ele. A minha família vive me julgando por eu ter voltado e engravidado. E essa é a história que eu quero contar hoje para vocês. Então vamos lá. Antes de começar a contar minha história, quero dizer que sigo seu canal desde 2023. Assisto todos os vídeos, mesmo não te conhecendo pessoalmente. Eu gosto muito de você e da sua família. Tanto que sigo você nas todas as redes sociais, sigo também seu irmão Beto no Instagram. Quem quiser seguir meu irmão, gente, Betão Delanos lá no Instagram, tá bom? Muito obrigada, Alice. A gente fica super feliz com esse carinho de vocês, de verdade. Peraí, gente, eu não achei numa posição aqui pra minha câmera. Eu fico muito feliz com esse carinho de vocês, de verdade. Bom, Dani, eu fui criada numa família que era bem problemática. Passei a minha infância e minha adolescência convivendo com diversos problemas dentro de casa. Entre esses problemas, os piores eram a falta de dinheiro e o alcoolismo do meu pai. Dani, só quem tem parente alcoólatra na família sabe o como é complicado essa convivência. Meu pai era uma pessoa boa, mas o alcoolismo deixava ele com uma instabilidade emocional muito grande. E, consequentemente, a família toda ficava instável. Tinha dias que meu pai estava bem e tinha dias que a gente tinha que buscar ele caído na porta do bar. Isso acontecia muito quando eu era criança e eu tinha muita vergonha. O meu pai ele bebia nos bares do bairro que a gente morava. Então, muitas vezes acontecia de alguma amiga minha chegar na escola, né, amiguinha dela da escola, passar e contar para todo mundo que meu pai estava caído na porta do bar. As meninas que faziam isso, elas não sabiam o mal que elas me faziam. Eu ficava morrendo de vergonha e muitas vezes eu chorava na frente de todo mundo da escola. Dani, mesmo eu amando meu pai, eu tinha diversos sentimentos por ele durante a minha infância. Na minha adolescência também. Ao mesmo tempo que eu sentia amor, eu sentia raiva. Raiva dele quando ele bebia e dava esses vexames. Eu, quando fui ficando mais velha, com 13, 14 anos, eu comecei a entender que o alcoolismo do meu pai era o motivo principal da gente passar dificuldades financeiras em casa. Meu pai, ele sempre foi um excelente motorista. Ele já trabalhou em diversas empresas de transporte. Só que ele não conseguia ficar sequer 6 meses nessas empresas. Ele não bebia no trabalho. Ele nunca foi pego dirigindo bêbado, mas ele começava a faltar sem justificativa. Ele enchia a cara de bebida no dia anterior e depois ele não tinha condições de ir trabalhar. Aí ele faltava 1, 2, 3 vezes e até que ele era mandado embora. Aí ele ficava recebendo seguro-desemprego. Como ele ficava à toa, ele ia para o bar todos os dias beber. Depois ele não tinha dinheiro para mais nada. Só que o dinheiro que a minha mãe recebia como auxiliar de serviços gerais mal dava para colocar o básico dentro de casa. É complicado essa situação, né, gente? Então isso causava um monte de problemas pra gente. A luz era cortada, a geladeira vazia. Minha mãe às vezes não tinha sequer dinheiro para condução. Ela pegava a bicicleta para pedalar vários quilômetros para chegar no trabalho dela. E só que apesar do meu pai ser alcoólatra, ele nunca foi violento, mas a minha mãe era. E às vezes eu via ela agredir meu pai por causa das merdas que ele fazia. Muitas vezes ela perdia o dinheiro dele, ele perdia o dinheiro todo com cachaça. E essas coisas faziam a gente viver num ambiente tenso. Eu tinha muito medo da minha mãe fazer algo pior com meu pai. Às vezes que ela batia nele, era muito impactante para mim. Eu tinha medo dela perder a cabeça e, sei lá, dar uma facada nele. A minha mãe ser presa e meu pai morrer. Várias vezes ela falava para ele que ele não tinha jeito.
O único jeito de consertar ele era matando. E essas coisas que ela falava me deixavam impactada e assustada. Dani, até meus 17 anos, eu não sabia o significado da palavra paz, porque isso nunca existiu dentro da minha casa. Quando eu estava com 17 anos, eu estava no meu limite. A vontade que eu tinha era de sumir, ou até mesmo morrer. Eu não aguentava mais viver no meio de tanta confusão. Eu não tinha cabeça para estudar, para namorar. Eu tinha vergonha de arrumar um namorado e ter que apresentá-lo à minha família. E foi nessa época que a irmã do meu pai, tia Marlene, me chamou para morar com ela. Quando ela me chamou para morar na casa dela, ela tinha ido visitar meu pai. Quando ela chegou lá em casa, meu pai estava embriagado, minha casa só tinha água na geladeira, minha mãe nervosa. Ela acabou presenciando uma briga dos dois e ela ficou horrorizada. Ela me convidou para passar uns dias lá. Eu aceitei. E quando eu fui para casa dela, parecia que eu estava vivendo no paraíso. Minha tia é professora, o marido dela é vendedor. Eles tinham uma vida bem estabilizada. Não são ricos, mas vivem bem. Na casa deles sempre foram bem organizados, pagavam as contas em dia, sempre pagaram plano de saúde, coisa que lá em casa a gente só tinha quando meu pai arrumava algum emprego. Mas logo a gente perdia porque meu pai não durava nos empregos, né? Eles nunca passaram pela aprovação de ter geladeira vazia, né? Então, eles eram uma família, assim, muito bem estruturada. E quando eu fui para casa deles, a minha ideia era ficar lá um mês. Eu tinha acabado os meus estudos no ensino médio, não sabia ainda o que ia fazer. Mas depois desse um mês, a minha tia falou que eu poderia ficar mais se quisesse. E eu continuei. Eu estava desfrutando de uma paz que eu não estava acostumada. Depois de um tempo que eu estava morando lá, decidi que eu não ia fazer faculdade. Eu ia arrumar um trabalho para ter meu dinheiro. Eu não queria ficar dependendo da minha tia. E por mais que eu me sentisse bem, eu também queria arrumar um lugar para mim. E para isso acontecer, eu tinha que ter um emprego. Então, eu arrumei um emprego numa loja no shopping. E por sorte, entrei numa loja que vendia bastante. Comecei a ganhar um bom dinheiro e mesmo eu não morando com meus pais, comecei a ajudar minha mãe. Só que eu não dava dinheiro na mão dela. Eu tinha medo do meu pai pegar. Então, às vezes eu ia em casa nas minhas folgas, passava no mercado, fazia umas compras e levava. Dani, lá no shopping, eu comecei a fazer muitas amizades. As meninas que trabalhavam comigo, eu fiquei muito amiga, conheci várias pessoas de outras lojas. A gente marcava, saía. Meu horário era de 10 às 5:30 da tarde. Então, nos finais de semana, a gente saía. E foi numa dessas vezes que eu conheci Pedro. Pedro era um pouco mais velho que eu. Ele trabalhava nessa época em uma revendedora de pneus. A gente se conheceu num barzinho. Nesse dia eu estava numa mesa com algumas amigas e ele estava em outra mesa com amigos. Era uma sexta-feira, horário do happy hour. A gente tinha saído do shopping e tinha ido direto para esse barzinho. Ele estava com os amigos dele da loja que ele trabalhava e eu com as amigas da minha loja. Começamos a conversar com um dos meninos que estava na mesa de Pedro. E depois de um tempo, alguém sugeriu juntar as mesas. E por coincidência ou por azar, Pedro sentou ao meu lado. Começamos a conversar. Ele tinha um papo agradável. Achei ele um cara interessante. Mas quando foi por volta das 9 da noite, uma das minhas amigas resolveu ir embora e eu decidi ir embora com ela. Eu não gostava de chegar tarde na casa da minha tia. Minha tia era maravilhosa, mas ela implicava um pouco com questão de horário. Ela sempre foi meio enjoada para essas coisas. Inclusive, sempre que eu saía à noite, se eu fosse ficar até mais tarde, eu dormia na casa da minha amiga da loja. Bom, mas eu sabia também que a minha tia... Porque às vezes ela dormia na casa das meninas, mas ela falou que a tia também não gostava que ela dormisse na casa das amigas, né? Aí ela decidiu ir embora cedo. Nesse dia, Dani, que eu conheci Pedro, ficou só nisso. A gente ficou conversando, achei ele um cara com um papo legal, mas nada que tenha chamado minha atenção. Passou algumas semanas, eu e minhas amigas voltamos nesse barzinho. Por coincidência, Pedro estava lá. Eu não tinha nem visto ele, mas ele me viu. Ele foi até a minha mesa falar comigo. Brinquei com ele que era uma coincidência enorme a gente se encontrar no mesmo lugar novamente. Ele disse que ele sempre ia para esse bar na sexta-feira com o pessoal do trabalho.
Inclusive, depois que a gente tinha se conhecido, ele tinha ido lá outra sexta-feira e que toda vez que ele ia, ele olhava para ver se eu estava lá, né? Bom, aí ela disse, ou essa cantada fazia parte do repertório dele, ou ele realmente estava querendo me ver, né? Bom, eu convidei ele para sentar ali na mesa. Ficamos conversando e naquela noite nos beijamos. Como naquele dia eu ia dormir na casa de uma amiga, a gente deu uma esticada em outro bar e ficamos até 2 da manhã. Naquele dia trocamos contato, nossas redes sociais. Isso era uma sexta e no domingo ele me ligou, me chamou para sair. Eu disse a ele que aceitaria o convite desde que não fosse sair para beber. Aí ele disse que não, que ele não bebia aos domingos. E me chamou para ir no cinema. E fomos. No mesmo shopping que eu trabalhava tinha cinema e nós fomos lá. Ficamos novamente juntos. Depois não nos desgrudamos mais e começamos a namorar. Dani, depois de 2 anos de namoro, eu acabei engravidando de Pedro. E depois que eu engravidei, nosso relacionamento não foi o mesmo. Pedro não recebeu bem a notícia da minha gravidez. Ele, ao invés de ficar feliz, ele ficou tenso. Começou a falar que ele não estava preparado para a paternidade. Começou a me culpar por não estar tomando anticoncepcional. E que se ele soubesse que eu não estava me prevenindo, ele não teria transado sem preservativo. Ele quis jogar toda a responsabilidade da minha gravidez em cima de mim. E aí já começamos a ter os nossos primeiros embates. Continuamos juntos os 4 primeiros meses da gravidez, mas começamos a ter muita discussão, pois eu queria que ele participasse comigo do pré-natal. Eu queria que a gente ficasse mais dentro de casa, nas nossas folgas, nos horários vagos, mas ele todo final de semana queria sair. A gente sempre tinha algum motivo para discutir. De repente, um dia Pedro me ligou e falou que queria conversar comigo. Eu fui na casa dele e ele disse que ele queria terminar o namoro. Que a minha gravidez tinha sido um erro, que ele não estava querendo paralisar a vida dele por causa de filho, mas que ele não ia me deixar desamparada. Ele ia ajudar com uma pensão e que ele ia me ajudar também durante a gravidez. Eu fiquei mal emocionalmente porque eu amava Pedro, mas fui tocando a minha vida e a minha gravidez. Só que, Dani, durante a gravidez, Pedro, ele já não me ajudava com absolutamente nada. Além disso, o plano de saúde da loja que eu trabalhava nessa época só cobria a parte ambulatorial. Ele combinou comigo que ele ia me ajudar na parte do obstetra, com a parte hospitalar, só que Pedro estava me fazendo de idiota. Então, né, gente, o bebê nem tinha nascido, a palhaçada já tinha começado, né? Porque tem homem que acha que ali ele fez o filho e acabou, né? A responsabilidade é a mulher que se vire, né? Bom, sempre que eu procurava Pedro para ele depositar parte dele lá, das despesas na minha conta, ele dava uma desculpa, dizia que tinha acontecido alguma coisa e estava sem dinheiro, que era para eu ficar tranquila porque ele ia dar um jeito de arrumar o dinheiro, que ele era homem o suficiente para cumprir os compromissos dele. Só que na semana que nosso filho ia nascer, Pedro desapareceu. Eu comecei a ligar para ele, ele não atendia. Eu mandava mensagem, ele não respondia. Até que 2 dias antes do nosso filho nascer, ele mandou uma mensagem e disse que tinha tido um problema com o banco. Sempre que eu procurava ele para depositar parte dele na conta, ele dava uma desculpa. Dizia que tinha acontecido alguma coisa, que ele estava sem dinheiro, mas que era para eu ficar tranquila porque ele ia dar um jeito de arrumar, que ele era homem suficiente para cumprir os compromissos dele. Só que não, né? Só que na semana que o nosso filho ia nascer, ele desapareceu. Eu comecei a ligar para esse homem, ele não atendia. Eu mandava mensagem, ele não respondia. Até que 2 dias antes do nosso filho nascer, ele mandou uma mensagem. Disse que tinha tido um problema com o banco e o banco tinha bloqueado o dinheiro dele por causa de uma dívida. Mas que era para eu pagar a parte dele, que depois ele me pagava. Dani, nesse dia eu fiquei revoltada. Eu já tinha dado um sinal no hospital e também já tinha dado um sinal para o médico, né, que ia fazer o parto dela. E era justamente a parte que me cabia. Eu não tinha o restante do dinheiro. E esse dia... Então, assim, ele também não fez força nenhuma para arrumar esse dinheiro, né? Ele simplesmente me ligou para ela, olha, paga lá, depois eu te pago. Se vira, né? Porque é assim que tem homens que pensam, né? Você que se vire, né? O filho é seu, quem pariu o Mateus que o embale, né?
Mas vamos lá. Então ela não tinha o restante do dinheiro. Esse dia eu fiquei nervosa e chorei muito. Minha tia, vendo meu desespero e minha aflição, se propôs a pagar a parte que Pedro ia pagar. E quando ele me desse o dinheiro, eu devolveria a ela. Porque pelo contrato que eu tinha com o médico e com o hospital, se eu não pagasse o restante, eu perderia o sinal que eu já tinha dado. Só que eu fiquei com muita raiva de Pedro. E para piorar, no dia que nosso filho nasceu, ele sequer apareceu lá. Ele só apareceu no outro dia à noite. Mas mesmo assim, não ficou nem 10 minutos. Não mostrou nem um pingo de interesse no nascimento do filho. Parecia que ele estava indo visitar o filho de algum desconhecido. E ainda com obrigação de ir, né? Porque, tipo, nem ligou. Dani, depois que eu saí do hospital, ele foi na minha casa, da casa da minha tia 2 vezes, não levou nenhum pacote de fralda. Porque ele é muito homem para assumir as coisas dele, né? Eu então comecei a ter várias discussões com ele, porque eu estava bancando tudo sozinha. E ele sempre enrolava, dizendo que na outra semana ia ajudar. Chegava na outra semana, ele me enrolava. E eu comecei a ficar com mais raiva ainda do Pedro. O primo do marido da minha tia, que é advogado, o Dr. Rubens, ele ficou sabendo da minha história através do marido da minha tia. Me ligou se oferecendo entrar na justiça contra Pedro, para que ele pagasse pensão. Eu disse a ele que eu ia conversar com Pedro mais uma vez, para que ele tomasse vergonha na cara. Mulher sempre dando chance, né, amiga? Ele não ia tomar vergonha na cara, porque Pedro não tem vergonha na cara, né? E nessa conversa que eu tive com Pedro, deixei claro que se ele não começasse a cumprir as obrigações de pai, eu ia colocar ele na justiça. Depois dessa conversa, ele enfim começou a ajudar com um pacote de fralda por semana. Também deixava R$100 comigo. Mas sempre que eu precisava de alguma coisa a mais, ele dizia que não tinha dinheiro ou que alguma coisa tinha acontecido, ele estava sem dinheiro, mas eu sabia que era a história dele, porque quando a gente namorava, ele nunca estava sem dinheiro para beber, para sair à noite, para comprar roupa, já que ele sempre foi vaidoso. Essa atitude foi me estressando. A gente brigava tanto que a gente chegou numa fase que a gente não tinha nem diálogo. Eu já nem cobrava mais a ele, para ele amar nosso filho. É porque amor não se cobra, né, amigo? Já falei isso pra vocês, tipo, sinceramente, cara, é ridículo esses homens. Bom, ele demonstrava que ele não sentia nada pelo bebê, mas eu tinha que cobrar ajuda financeira. E a gota d'água foi que meu filho precisou tomar um antibiótico. Era caro. Eu pedi dinheiro a ele. Ele disse que não tinha, mas que era para eu comprar no cartão de alguém que ele me dava. E a idiota que mais uma vez acreditou. Comprei no cartão de uma amiga. Eu não tinha nem coragem mais de pedir as coisas à minha tia. Ele não pagou nem a parte da maternidade e do parto que ele tinha combinado. Só que quando venceu a fatura do cartão da minha amiga, ele não me deu o dinheiro. E como nesse dia eu também não tinha, eu tive que pedir à minha tia novamente para pagar o cartão. Nesse dia minha tia conversou comigo e me alertou, né? Disse que Pedro estava me fazendo de otário. Que se eu não colocasse ele na justiça, ele ia continuar assim. Então marquei com o Dr. Rubens, que se prontificou a me defender de graça. Falei com ele que eu queria colocar Pedro na justiça. E dessa vez, eu nem alertei a Pedro que eu ia colocar um processo contra ele. Juntei a documentação necessária e entreguei a Dr. Rubens. Como Pedro pelo menos tinha registrado nosso filho, não foi necessário exame de DNA. Em pouco tempo, o juiz já concedeu uma pensão provisória de R$1.000. Claro que Pedro não pagou. E o juiz então intimou a gente, eu e Pedro, para a audiência de conciliação. Como não teve conciliação, o juiz aumentou o valor para um salário mínimo, já que o salário do Pedro na época era 4 salários. O advogado de Pedro ainda tentou contestar, mas o juiz não quis nem muita conversa. Manteve o valor do salário mínimo. Como boa parte da renda do Pedro era de comissões que ele ganhava, o advogado de Pedro conseguiu que esse valor não fosse descontado diretamente do salário, que é uma pena, né? E ele ficou obrigado a depositar para mim todo dia 10.
Nos primeiros meses ele cumpriu. Às vezes ele atrasava, mas aí o Dr. Rubens ligava para o advogado dele, dava um aperto e ele pagava. Só que depois de um tempo, Pedro saiu da empresa e começou a trabalhar por conta própria. O advogado dele mais uma vez tentou diminuir o valor da pensão, mas o juiz disse que não. Disse que se Pedro pediu demissão para trabalhar por conta própria é porque supostamente ele iria ganhar mais. Ninguém pede demissão para ganhar menos. Só que mesmo com essa decisão do juiz, Pedro começou a pagar de forma que ele queria. Tinha meses que ele não pagava, alegava que não tinha dinheiro, tinha vezes que ele mandava R$800, tinha vezes que mandava 600. Isso foi me deixando revoltada. Eu tinha um gasto fixo com o nosso filho. Eu pagava creche, medicamento, fralda. Pedro estava vacilando. O juiz então mais uma vez convocou Pedro para que ele explicasse o motivo dele estar pagando um valor inferior ao determinado. E mesmo assim, Pedro continuou pagando da forma que ele queria. Até que um dia Pedro simplesmente parou de pagar a pensão. E quando estava 5 meses sem pagar, Dr. Rubens perguntou se eu queria que eu pedisse a prisão de Pedro. Como eu estava com muita raiva dele, porque ele estava me fazendo de idiota, eu falei que podia fazer o que fosse melhor para a gente receber esse dinheiro. E Dr. Rubens deu entrada no pedido de prisão. 2 meses depois disso, Pedro foi preso dentro da empresa que ele tinha montado para ele. O juiz determinou que ele ficasse preso por 60 dias ou pagasse o valor integral com correção que ele devia à pensão. Quando isso aconteceu, o advogado dele me procurou para fazer um acordo, mas não teve nenhum acordo e Pedro ficou 60 dias preso. O juiz então pediu o bloqueio da conta dele. Mesmo assim, não achou quase nada lá. Um pouco tempo depois, Pedro saiu da prisão. Me ligou e disse que estava querendo conversar comigo. Olha o golpe, hein? E quando ele me ligou, eu fiquei preocupada. Eu fiquei preocupada dele fazer algum tipo de retaliação comigo. Inclusive, eu já tinha sido instruída, meu advogado, que se ele entrasse em contato comigo ou me perturbasse, era para eu falar que eu avisaria o juiz. Mas quando Pedro me ligou, ele disse que queria falar comigo, que ele tinha refletido. Vai vendo, hein? Que ele tinha refletido nesses 60 dias e que ele queria ser um pai presente, que ele estava arrependido de ter virado as costas para o filho. E essa conversa dele me sensibilizou. Marcamos dele passar no estacionamento do shopping que eu trabalhava. Eu não queria que as minhas amigas me vissem conversando com Pedro, mas eu também não queria encontrar com ele em qualquer lugar. Eu ainda tinha medo dele fazer alguma coisa comigo. Por isso, marquei no estacionamento do shopping. Nesse dia, entrei no carro dele e começamos a conversar. E no meio da conversa, ele disse que estava arrependido. Olha, Alice, eu estou muito arrependido de não ter dado carinho ao meu filho, né? Atenção. Pediu para ver nosso filho e eu fiquei muito sensibilizada com essa conversa. Eu combinei com ele que na minha folga levaria nosso filho no serviço dele. No dia da minha folga, levei nosso filho lá. Ele começou a chorar quando pegou nosso filho no colo e disse que a partir daquele momento ele seria um pai diferente. E realmente começou a ser. Ele não pagou o valor atrasado da pensão, porém ele não atrasava mais nenhuma parcela. Por um tempo, eu me encontrei com ele escondido. Da minha tia, do meu advogado, da minha família. Eu tinha vergonha de falar que eu estava saindo com Pedro. Saindo com Pedro. Só que nesses encontros de levar meu filho para ver o pai... Para, Alice! Não me estressa! É 7 horas da manhã ainda, mulher. Você já vem me estressar? Bom, nesses encontros, né, que ela ali encontrava Pedro, nós ficamos juntos. E depois de um tempo, indo para lá escondido, minha tia acabou descobrindo. Quando ela descobriu, ela ficou possessa. Falou um monte de merda pra mim e disse que eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu ia ficar com ela ou com Pedro. Só que Dani, minha tia, ela falou de uma forma tão grosseira comigo que eu fiquei chateada. Quando eu contei para Pedro que minha tia tinha me dado esse ultimato, ele me convenceu que aquela seria a última oportunidade da gente ser uma família. E que se eu quisesse eu poderia estar indo para casa dele com o nosso filho.
Quando ele me fez essa proposta, eu fiquei empolgada. Não pensei duas vezes, conversei com a minha tia, agradeci por tudo que ela tinha feito por mim, pelo meu filho, né, nesses anos. E também tudo que ela tinha, né, ajudado. Mas eu disse a ela que eu gostava muito de Pedro. Gente, como vocês podem gostar de uma pessoa que te largou sozinha na hora do parto, não pagou o parto do próprio filho, não te ajudou e te dava um pacote de fralda por semana, R$100. Gente, não tem condições isso. Bom, eu falei que gostava de Pedro e que eu não tinha conseguido esquecer ele. Disse também que o tempo que ele tinha passado preso, ele tinha aprendido. Vamos ver, hein? Eu não acredito, não. Que ele tinha aprendido alguma coisa e estava mudado. Ele era carinhoso, amoroso. Eu queria dar essa oportunidade para a gente ser feliz. E claro que minha tia não gostou nada disso. Mas ela desejou que a gente fosse feliz e ia ficar na torcida para que ele realmente tivesse mudado. Assim que eu fui morar com ele, eu pedi a Dr. Rubens para que suspendesse o processo da pensão. A gente ia se acertar e a gente estava morando junto. Ele então fez o que eu pedi. Mas também falei que a partir daquele momento, ele não iria mais advogar para mim, agradeci a ele e perdemos o contato. Dani, o primeiro ano que eu fiquei com o Pedro, ele parecia realmente que tinha mudado. Ele não deixava faltar nada para mim e para o nosso filho. Ele era bastante amoroso. Ele dividia comigo as responsabilidades. Ele parecia ser um novo homem. Até que eu engravidei novamente. Diferente de quando eu engravidei do primeiro filho, que ele ficou chateado e me questionou, né? Ele se mostrou feliz com a nova gravidez. Só que com o tempo ele começou a ficar estranho. Ele já não me dava a mesma atenção que antes. Ele já não tinha tempo para ficar com o nosso filho. De uma hora para outra ele resolveu vender a empresa que tinha montado, vendeu o carro, disse que ia voltar a trabalhar para os outros, já que ele estava ganhando com a empresa não ia dar para sustentar os 4. E que ele queria uma vida tranquila. Depois que ele vendeu a empresa, ele começou a ficar mais estranho. Saía de casa o dia todo, dizia que estava fazendo entrevistas de emprego, mas as entrevistas nunca davam certo. Sempre aparentava estar nervoso e preocupado. Nesse período que eu voltei a morar com Pedro e ele vendeu a empresa, o meu pai teve um derrame. Meu pai já tinha parado de beber há algum tempo. Eu sempre ia visitá-lo e a minha mãe também. Só que depois que meu pai teve derrame, eu ia com frequência, já que eu voltei com Pedro, né? Ele me convenceu a sair do emprego. Não dá, gente, não dá, já falei pra vocês. O dinheiro de vocês é a liberdade financeira é a sua liberdade, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Então, saiu do trabalho, né, para que eu pudesse dar mais atenção ao nosso filho. Então, como eu estava com tempo disponível, eu ia sempre para casa da minha mãe. Eu ficava lá 2, 3 dias. E uma dessas vezes, quando eu voltei para casa, tinha um bilhete. Um bilhete de Pedro. Alice, fui embora. Não tenho condições financeiras de te ajudar e nem ajudar nossos filhos. Fui morar em outro país e quando eu me estabilizar, eu volto a te procurar. E ainda concluiu dizendo que ele preferia ir embora porque ele tinha medo que eu colocasse ele na cadeia novamente. Ele nunca tinha conseguido me perdoar de verdade por ter colocado ele na cadeia. Dani, quando eu li aquela carta, eu achei que era algum tipo de pegadinha. Fui correr no nosso quarto. Cheguei lá, não tinha sequer uma meia de Pedro. Eu então comecei a chorar desesperada e de raiva por eu ter sido tão idiota em voltar com ele. Ter pedido demissão do meu trabalho, brigado com a minha tia, engravidado novamente, aproximado nosso filho dele. E depois ele foi embora. Assim, ó. Porque Pedro, gente, ele já mostrava desde o início. Esse homem não tinha apego a nada, desculpa. Bom, para piorar, ele deixou dívidas do aluguel, dívidas com a agiota, que chegou até ir atrás de mim na casa dos meus pais,
querendo me cobrar, mas quando ele me viu a minha situação com um recém-nascido e uma criança de 3 anos, ele viu que eu estava fodida financeiramente. Mostrei também a carta que Pedro tinha deixado ao agiota. Acho que ele ficou com pena, sei lá, parou de me cobrar, já que ele viu que eu também tinha sido enganada. Dani, hoje eu cuido dos meus 2 filhos sozinha. Nunca mais arrumei ninguém. Que ninguém quisesse algo sério comigo. Ninguém quer assumir filho dos outros. Por incrível que pareça, Pedro nunca mais deu notícia. Como esse feliz não tem ninguém aqui, eu não conheço ninguém da família dele. Os amigos que eram próximos a ele também dizem não ter notícias. Eu não sei se estão falando a verdade ou se estão protegendo Pedro. Vai ver que é tudo da mesma laia. Bom, eu decidi reabrir o processo de pensão, mas ele nunca foi intimado porque nunca encontraram ele. Meu filho mais velho sentiu muita falta dele, depois que Pedro abandonou a gente. Mas eu tento de todas as formas suprir a ausência do pai. Dani, eu sei que eu fui uma idiota em acreditar em Pedro. Amei esse homem. Achei que ele realmente tinha refletido no período que ele estava preso. Refletiu, amiga. Ele não queria ser preso de novo. A verdade é que ele é um cafajeste. Ele nunca me amou e nem amou os filhos dele de verdade. Por isso, ele não deve estar sofrendo em viver longe dos filhos. Bom, ela mandou foto aqui da carta que ele deixou. Dani, obrigado pelo canal, pela oportunidade de poder contar a minha história e desabafar. Alice, a gente sente muito, 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 muito pelo que aconteceu com você, amiga. Mas estava mais do que na cara que esse cara não prestava, né? Pra mim, um cara, gente, que já não... que um cara assim, que ele já... Na hora que sabe que você tá grávida, tipo, a culpa é sua que você não se protegeu. Como se o homem também não precisasse se proteger, uai. Por que ele não usou camisinha? Eu acho engraçado esses caras falar que a mulher não se protegeu. Uai, leva a camisinha dentro da bolsa, querido. Usa, né? Depois, marca de te ajudar a pagar lá o parto, não ajuda. Tem coragem de te dar um pacote de fralda por dia. Vai ver o filho, não fica nem 10 minutos. Então, Alice, ele tinha todos os traços ali que ele voltou pra você com medo de você colocar ele na cadeia novamente. Desculpa te falar isso. Pra mim, de verdade, a única questão do Pedro ali era não ser preso de novo. Então ele falou, bom, vou voltar com ela, né, vou levando isso aqui e não vou ser preso. E quando eu falo pra vocês, gente, não deixe a vida de vocês por causa de homem nenhum. A vida das pessoas são individuais. Você é a sua vida, você tem que tomar conta dela. Esse homem, a vida dele, ele que tome conta da vida dele. Vocês são um casal? São um casal, mas um não tem que viver ali mutuado na vida do outro, não. Onde já se viu você largar seu trabalho, que você já trabalhava há anos, seu filho já estava na creche, estava tudo esquematizado, sabe? Para ficar em casa. Aí você sai do trabalho, você engravida novamente, porque também, né, Alice, podia ter segurado um pouco aí, né? Mas poderia ter se protegido, poderia ter tomado remédio, pra ver, gente, até onde ia, pra ver se realmente ia valer a pena, sabe? Então, assim, eu sinto muito pelo que aconteceu com você. Com certeza esse cara deve ter ido pra Europa, algum lugar aí que... Eu não digo Estados Unidos não, porque ele ia precisar pegar visto, não acredito que ele esteja. Mas ele deve ter ido aí para Portugal, Espanha, lugares talvez que sejam mais fáceis para imigrar. E deve estar por lá, entendeu? E, sinceramente, ele não vai te ajudar em nada. Porque ele não tá nem aí. É o tipo de homem que simplesmente não se preocupou com você e com seu filho. O cara foi embora e deixou um bilhete no REC. Estou indo embora. Claro que ele já estava com tudo esquematizado, essas saídas dele aí para falar que procurava emprego, já estava aí esquematizado aí, fazendo o plano dele de ir embora, entendeu? E infelizmente aí, né, Alice, você caiu aí na lábia de Pedro. Vamos voltar, vamos ser uma família feliz, vamos ser uma família lá, mas... Sinceramente, esse Pedro não estava nem preparado para isso, né? Bom, o que vocês acharam
da história de Alice? Deixa aí nos comentários. Gente, eu achei que ele se precipitou. Não devia ter voltado com esse cara, devia ter sido mais racional, devia ter cobrado as pensões atrasadas. Eu acho assim, tem que ser mais racional, gente. Não dá pra ficar caindo na lábia desses malandros, não. Desses Jurandir dos infernos, não. Tá bom? Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!